Esta é a parte 2. Assista antes a parte um. Quem sabe, né? Um dia a gente chega, a tecnologia se una com a espiritualidade e Não, não mas sei. um caso como esse, a gente, eu não sei se a gente já deve comentar, eu acho que pode já comentar sobre esse caso, né? Isso aí, de certa forma, explica por que é que a gente não pode lembrar de nossas vidas paralelas. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes. Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Tem que É. ser tudo isolado, né? Quando eu disse a você que aquela pessoa me falou, né, que o ser que estava com ela lá guiando disse a ela: você já faz esse trabalho. E ela disse: como faço se eu não lembro de nada, né? É porque você, na verdade, você estava dizendo aí, se eu estou aqui, quem é que está lá, né? Será que lá... Bom, o problema, pelo que eu estou aqui percebendo, não é o fato de você estar aqui, estar lá ao mesmo tempo, estar em vários lugares. É quando você está lá consciente de que também está aqui, ou quando você está aqui consciente de que também está lá. Esse é que é o problema, porque a sua crise de identidade, né, Nossa, acontece, e você fica, demais. afinal, quem eu sou? Eu sou daqui ou eu sou de lá? Então, é por isso que a gente não pode lembrar, porque a gente começa a fazer confusão. E você diz assim: não, minha esposa não é essa, é aquela. Ou é É, aquela e não mas é é essa. igual. Então, Nossa Senhora. a confusão se estabelece. E esse seu relato nos traz, de certa forma, uma resposta. Eles nos comunica que nós temos vidas paralelas e nos responde por que a gente não é consciente de todas elas. Porque se a gente fosse, a gente não conseguiria, a gente ficaria Não, maluco, né? Era ia. como se ficasse maluco. Aqui, Sim, imaginando que é outra pessoa que está lá. É como você diz, eu terminasse indo para o psiquiatra, tomando remédio, ia. porque ia ser tido como uma pessoa descompensada, né? Mentalmente. Sim. Então, ninguém deve pedir ou desejar que lembre de tudo que faz, de tudo Nossa. que é, porque a confusão se estabelece. Eu É acho que muito até o que grande. a gente vive no quando o corpo dorme também, às vezes. Eu Uhum, tive por algum tempo muita crise de saudade por algumas memórias que eu tive. Igual eu tive a memória desse templo da Lemúria, eu tive outras memórias em que começou a ficar difícil para mim, sabe, Paulo? uhum, Lembrar do que eu vivi, de como era, sabe? Eu me lembro de um lugar onde não existia maldade, sabe? Todo mundo era por todo mundo, era uma coisa. uhum. Era uma utopia, vamos dizer assim, Sim. sabe? E aí você sair de um lugar assim e encarar essa realidade é muito duro, então às vezes não é bom. Tem muita coisa que eu peço para eles para não lembrar, sabe? Uhum. Porque depois você tem que encarar aqui essa realidade e trabalhar nessa realidade, né? E às vezes, não sei, para algumas pessoas talvez dê força, mas para mim era uma coisa que eu ainda estava um pouco de dificuldade, sabe, de processar. Não, isso aí acontece com muita gente que tem EQM, por exemplo, né, que sai agora já faz várias semanas, né, que nós passamos aí o relato de Jairo. Hoje que nós estamos gravando aqui é dia 9 de setembro de Hum? 2020. Mas esse vídeo que nós estamos gravando hoje só vai passar daqui a alguns meses, né? Talvez, ou semanas ou meses. Mas, recentemente, né, semana passada, passou o vídeo de Jairo, o relato de Jairo. Não sei se você viu. Ele teve uma EQM muito profunda. Sexta-feira passada foi apresentado. E nessa terça-feira agora, houve a live com ele, respondendo perguntas. Aham. E ele viveu lá ele disse que passou um ano lá. Assim, a ideia do tempo que passou lá foi um ano. Você disse que passou um mês, né, Um mês.
na sua vivência aí. Ele disse que passou um ano e achou que não ia voltar mais para cá, não. Ele achou que tinha morrido e ia ficar lá. Mas, de repente, Ai, foi já avisado que ia voltar. pensou? Nossa, Aí a pessoa sai de uma realidade, como você diz assim, utópica, né? Porque para nós é utópica, né? As é, pessoas lá viviam em harmonia, em colaboração uns com os outros, não existia maldade, não existia sim. agressão, só colaboração, e de repente o cara volta para um mundo desse aqui, muitos entram em depressão, porque diz, não é possível que eu voltei para cá, né? Não É, eu vi um acredito. relato de uma moça que ela teve quando era adolescente, uma IQM, e Uhum. aí depois ela tentou suicídio por 2 vezes, É. porque Quer ela dizer, não suportou ficar aqui. pois é. Então, isso explica por que a gente tem que esquecer. O esquecimento é fundamental É, para que a gente possa continuar aqui. Inclusive, o esquecimento às vezes acontece até nessa vida. Digamos, você passa por um trauma muito grande na infância, por exemplo, um sequestro, um abuso, e você, quando cresce, você não lembra mais daquilo, a porque própria existe, mente se protege, né? existe um bloqueio, porque se você lembrasse, você não conseguiria continuar vivo, né? E Ah, equilibrado. não consegue. É, Muita coisa, né? Ou coisas boas demais ou ruins demais, é é. difícil, né? A gente seguir em frente. Uhum. Paulo, eu tenho só mais um relato que eu queria falar, daí depois qualquer coisa, se você não achar É o seu interessante, sonho, né? É o sonho? é, isso. Tá, conte. É, esse foi sonho mesmo, mas foi muito lúcido, muito real, assim, mas foi um sonho. Uhum. Sim. Eu. Só que eu não sei se é mais fora da realidade que o relato ou o quê. É, umas coisas bem. Não, é. Nesse sonho, eu era uma estátua e eu morava num jardim suspenso, como se fosse aqueles na época da Grécia, sabe? E tinha aquelas estátuas bonitas, monumental, assim, e aquele jardim suspenso, todo aberto, com muito verde, piscinas, sabe? Era essa a imagem. Aquelas colunas gregas, assim, como se fosse um jardim suspenso com muitas imagens, estátuas. E essas estátuas tinham consciência, né? E existia um tipo de convívio ali, entendeu? Entre as estátuas e as plantas, e como se fosse o convívio dos elementais ali, não sei, sabe, assim. Mas eu tinha consciência que eu era uma estátua, que eu vivia ali, que era a minha vida, era ali, e existia uma vida, né? Que passava os dias, as noites, seguiam, e tudo normal, tudo tranquilo. Até que um dia tinha uma estátua perto de mim, uma estátua masculina, e essa estátua masculina que era virada para um lado normal dela lá, né? Virou para mim e olhou para mim. E aí, ao meu ponto de vista, onde eu ficava, eu vi ele. E na hora que aquela estátua virou para mim e me olhou, Paulo, eu levei um susto tão grande que eu acho que é igual se nós aqui se materializasse um espírito. Sabe aquele desespero? Eu levei um susto que eu assustei tanto que eu saí da parede. Eu só queria fugir, só queria fugir. E ele saiu também. A estátua saiu e começou a andar na minha direção. Meu Deus do céu. Quer Que dizer, é como se horror. o seu corpo era estátua, mas a sua É, consciência mas saiu a minha dela. consciência. Não, eu saí, a estátua saiu da parede. Ah, a própria estátua saiu A andando. própria estátua saiu da Ah, parede. tá. Ele saiu, ele virou para mim, me olhou e saiu na minha direção. Hum. E aí eu levei um susto tão grande que eu acabei saindo. Saiu também. Uhum. E aí eu caí de costa e fui rastejando assim, tentando fugir. E ele, só que assim, ele vinha para perto de mim e ele tinha um olhar muito amoroso, mas muito amoroso. Mas isso não diminui em nada meu pavor. Eu tava extremamente apavorada. Aí eu fui gatinhando assim para trás porque ele tava tão perto que não dava jeito de eu virar para correr. Isso tudo, como que eu sabia se eu era uma estátua? Mas aí eu fui
gatinhando para trás assim, e eu tinha a vista minha, olhando para ele, e tinha uma vista de fora, olhando a situação. Ah, Na você minha vista também tinha um ponto de vista fora. fora, e nesse ponto de vista fora, eu, olhando para mim, à medida que eu fui gatinhando para trás, rastejando para trás, eu fui me transformando em pessoas, animais, em raças diferentes, sabe? Fui como se fosse passando todas as minhas vidas ali, sabe? Eu fui me metamorfoseando. Cada rastejar que eu dava, eu era uma pessoa diferente e ele vindo ao meu encontro. Até que eu cheguei na parede. Quando eu cheguei na parede, eu tinha a aparência de um Neandertal, um homem das cavernas, sabe, assim? Apavorado, 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 daí ele chegou bem perto de mim e pegou o dedo e apontou para cima e olhou. Daí eu acompanhei. Na hora que eu olhei o dedo dele, eu acompanhei. E à medida que eu fui erguendo os olhos, eu fui vendo tudo o que existia fora daquele jardim suspenso, toda a criação. Eu fui vendo mares, rios, árvores, seres, animais. Eu fui vendo, vendo, até que eu olhei as estrelas. E aí eu acordei. Mas eu acordei apavorada. Mas, para mim, é como se esse sonho fosse, não sei, uma coisa tipo um arquétipo da nossa experiência humana em relação à nossa evolução agora, que a gente está sendo chamado a viver, sabe? Olha, a nossa situação, Paulo, a gente é como essas estátuas, a nossa vida, e a gente está ainda alheio a possibilidades inimagináveis que estão sendo apresentadas para nós, né? Uhum. À medida que a gente está se abrindo para que isso aconteça. Possibilidade de vida em outros planetas, possibilidade de outras vidas extrafísicas aqui nesse planeta mesmo, né? A possibilidade dos intraterrenos e tantas outras coisas, né? Uhum. Então, eu vejo que foi como se fosse um arquétipo do despertar, assim, sabe? Da gente sair desse formato rígido que a gente tem e se abrir, porque existe muita coisa para conhecer ainda. Uhum. Ainda bem, né? Ainda bem que você deu uma interpretação para esse sonho. Porque a gente que está de fora, assim, eu já estava tentando entender, né? Que sonho é esse? Mas aí você que viveu, já pensou sobre ele, meditou e teve já uma forte hipótese aí, né? Uma resposta interessante, que Sim. é um arquétipo, né? Da nossa própria existência, né? Sim. A gente ali como uma estátua de pedra, né? Achando Limitada que aquilo é tudo que completamente, existe, né? Achando que aquilo ali é o que consciente ali do seu existe, jardim, do seu entorno. Para você só existir aquele entorno ali, porque a estátua ela fica parada, né? E não fixa. consegue explorar, sair para explorar nada. É só o que ela Sim. consegue ver ali em torno dela. Então, Eu acho que tem uma sensação de segurança em ser estátua, sabe? Em ser rígido, fixo. É exato. seguro. Você E o sair medo? daí. E o medo do desconhecido, o medo do estranho, né? Tudo que ainda pode ser vivido, né? Além dessa situação de estátua, tudo que já está à nossa disposição, é o medo do desconhecido mesmo, né? Mas foi Mas é muito. muito, muito legal, né? Esse outro que quebrou a rigidez da estátua, quebrou os paradigmas, né? Talvez aí, Para mim, ó. ele era muito Jesus, sabe? Para Uhum, mim, porque assim, para mim, Jesus é como se a gente tivesse aqui na humanidade com um mapa sem o X. E uhum, Jesus veio trazer o Cristo, que é o X exato. onde todos nós temos que chegar, né? Todos nós somos convidados à consciência crística, que é a consciência da unidade Uhum. com tudo que existe, né? Acho que ele veio trazer isso. Foi aqui, ó, que vocês têm que chegar. Essa é a meta.
Não é à toa que ele disse: eu sou a luz do mundo, né? Imagina esse mundo aqui completamente escuro. A gente ia sair batendo em tudo aqui, quebrando e sem saber o que eram as coisas, né? Para que servem as coisas, né? Até dentro de casa aqui, se eu quisesse ir na cozinha pegar um copo d'água, eu ia sair batendo, quebrando, sem saber onde são as coisas. De repente acende uma luz, você vê tudo, claro. E aí É. você se sabe como resolver tudo só por causa de uma luz que acendeu. É mais ou Isso menos isso. é verdade. Nisso que você está falando, tem duas coisas que eu gostaria de falar. Uma é que todos nós somos convidados a ser ponto de luz, né? A acender a nossa luz interior. E que a gente não deve ter medo, porque a luz é infinitamente mais poderosa que a escuridão, né? Uhum. O amor é infinitamente maior que o medo. Então, pode ser um galpão enorme, totalmente no breu. Se acende uma vela, aquilo já quebra a escuridão, né? Eu não sei se você já ouviu falar sobre o termo da transição planetária, que a Terra está Sim, passando por uma já ouvi transição, né? falar. Uhum. Está deixando de ser expiação e prova para ser regeneração e prova. Então, é como se a Terra fosse uma escola de primeira a quarta, e agora ela vai passar a ser de quinta a oitava, né? A minha visão que eu tenho sobre isso é como se a Terra, por milênios, fosse um galpão escuro, fechado, em que os seres acostumaram a viver no breu, sabe? Viver ali. E aí Jesus trouxe a primeira luz para esse galpão, mudou a história desse galpão, né? E a partir dele muitas outras luzes vêm sendo acesas, e à medida que as luzes vão sendo acesas, é interessante que as pessoas falam assim: "Ah, o mundo está piorando, as coisas estão de mal a pior". E eu vejo assim, a gente vive nesse planeta, nesse galpão escuro por tanto tempo, que à medida que a luz está aumentando e a gente está conseguindo ver, a gente se escandaliza com aquilo que a gente conviveu as vidas todas, né? Com toda a sujeira, né? Com todas as coisas que podem ser feitas na escuridão e que foram feitas e são feitas. Mas à medida que a luz está aumentando, tudo isso está sendo clareado, né? E está acontecendo, pessoas que estão nesse galpão, vivem nesse galpão e não suportam a luz, estão sendo realocados para outros galpões. Porque esse galpão aqui está destinado a se tornar um solário, né? Aquelas estruturas de vidro, jardim, totalmente iluminado. Então, é importante pontos de luz, né? Pontos de luz que vão iluminando a consciência até que a gente suporte que as janelas sejam abertas e as portas. E aí a verdadeira faxina começa por nós, porque não vai vir ET de lugar nenhum para consertar aquilo que nós tragamos, vai ser nossa responsabilidade. Eles vão ajudar, mas é nossa responsabilidade limpar o galpão, tudo, e ajudar a transformar esse planeta num solário belo, maravilhoso. Essa É, é a minha visão. exatamente. É. Um sonho aparentemente simples, rápido, mas se você for destrinchar, você escreve livros, né? É verdade. Você, você cria aí sistemas filosóficos a partir dessa. É verdade. Eu gosto muito de metáforas. Jesus usava parábolas, né? Usava o que a gente Uhum. conhece. Pois Então é, é isso. os grandes filósofos, né? Eu me lembrei agora de Platão e o mito da caverna, né? Você falou Sim, aí que seres que viviam ali dentro da caverna, achando que as sombras eram a própria realidade, eles não aceitavam quando um conseguiu sair da caverna e ver que a realidade era muito, infinitamente superior àquilo. Quando ele voltou para contar, eles não aceitaram, pelo contrário, eles disseram: sai daqui, você precisa ser preso, porque você está corrompendo a nossa verdade, né? é. Tudo que nós sabemos. E isso Então, aconteceu por muito tempo aqui, né? Mas agora a diferença é que o planeta não vai mais dar suporte para esse tipo de situação, né? Que o planeta vai é, ascender. Então, quem não tiver disposto a ascender com ela vai ser convidado a ir para é, outros planetas. E isso é um ato de misericórdia, não é punição, né? Porque se você hum, está acostumado com o breu e alguém acender uma luz muito forte, pode até pegar, né? não, é Então, interessante. Eu me lembrei agora de um aparelhinho que eu coloquei no meu quarto. Eu acostumado a dormir no escuro, né, no breu mesmo.
Aí eu coloquei um repetidor de internet na tomada. Quando eu acordei de noite, parecia que tinha um holofote dentro do quarto. Aquela Uma luzinha luzinha azul, desse tamanho. pequenininha, né? Mas iluminava tudo naquela escuridão. Eu digo, nossa, basta uma luzinha pequena, né? Basta. E aí a gente toma consciência de tanta coisa que a gente não sabia que existia. E não é à toa que o nome desse canal é Experiências Experiências Luminosas. luminosas. Porque essas experiências iluminam a nossa vida. Né? O que para muitos pode parecer até loucura, ou pode ser Uma viagem. fruto da nossa imaginação, criação do cérebro, né? Mas para nós que acreditamos, né, que a espiritualidade existe e que a nossa realidade mais profunda é infinitamente maior do que isso aqui que a gente aproveita, né, esses relatos como algo que traz muito conhecimento para a gente. Cada relato vai ampliando a nossa consciência, abrindo possibilidades, né? Sim. E porque certos relatos como esse que você falou, né, o mais assim, um dos que mais nos impressiona é esse da sua vivência paralela, né? Que você Sim. saiu dessa realidade, foi para outra e não tinha como voltar. Nossa. Nossa, você imagina, Paulo? Meu Eu Deus do imagino, céu. eu imagino a Nossa, angústia. Deus A me livre. angústia. Né, se era para eu trazer essa experiência e tudo assim, né, a gente é bom compartilhar para dar um sentido, né, de por que eu Uhum. vivi isso, né? Quando a É. gente compartilha, a gente dá um sentido, né? Inclusive, assim, é como você diz, tudo isso já existia, isso tudo já a gente já vivencia há milênios, né, essas experiências, e daí surgem as doutrinas, as religiões, né? Basta que uma pessoa sonhe com um parente falecido, né? Que aquele parente vem e fala algumas verdades para ele, e se ele não tiver uma cultura, não tiver uma religião, ali ele cria uma, né? Ele começa É, a criar, é verdade. começa a criar teorias, né? Então é por isso que a antropologia, né, vê essa questão das religiões como uma coisa humana e todas as sociedades têm, sem exceção nenhuma. Por quê? Uhum. Porque essas experiências estão na origem das religiões. E quando você vive uma experiência dessa, você começa a criar interpretações Sim. e E até hipóteses. regras, né? Eu vejo assim que Uhum. no princípio, tipo Jesus, Buda, até Kardec, a ideia de nenhum deles era criar religião, Uhum. né? Eles trouxeram uma coisa nova, mas eu vejo assim, aí a mente humana quer linearizar aquilo, tem que É. humanizar aquela experiência para eu ter o controle daquilo, para eu dizer que não, só se você fizer assim, assim, assim é que dá É. certo, Uhum. né? Mas nenhum dos mestres assim, mestres e pessoas que têm experiências diferentes falar tem que ser, né? Uhum. Assim, é uma coisa bem humana mesmo, né? De você. Uma das questões que eu tinha quando eu saí da igreja católica foi, tipo, para mim, como eu pude achar que eu, humana, iria conter Deus? Tipo, Deus é uma parte da minha vida. Como? Ah, eu vou lá no domingo, eu vou lá na quarta e Deus é uma parte da minha vida, gente. Agora eu achei Como? interessante. Você É transforma Deus numa muito. parte de você, né? Ó, tem a profissão, a família, os amigos, a religião. Ah, é tudo Uhum. caixinha que a gente põe e uma delas tem Deus. Olha pra você ver. E o religião é no domingo, né? É, Porque de segunda a sábado a gente vive a batalha aqui do depende do ganha-pão. segmento religioso, né? A gente Dependendo. briga, a gente xinga, a gente faz de tudo, a gente passa os outros para trás, mas no domingo é o dia do Senhor, né? É, ou quem né, outras religiões que tem durante a semana, você, né, aceita troco errado, você faz, né, assim, né? E aí a gente vai lá entrar em contato com a luz, né, com Deus ou com um guia de luz, e não faz sentido, faz, Uhum. não faz, né?
Mas vem pessoas, assim, e principalmente através de canais como os teus. Nossa, a luz que você acende tem certeza que dá para ver das estrelas. Sim, é isso que eu ia falar. Isso, assim, essas experiências sempre existiram, mas nunca foram tão expostas assim, não é? Nossa, Porque não existia tecnologia para isso. Então, digamos, Jesus Cristo existiu ali dentro de um lugar restrito, e levou. Foi até milagroso, né? Assim, em poucos anos se espalhou o cristianismo lá pelo Oriente primeiro, depois veio para o Ocidente, né? aham. Mas em alguns séculos, né, levou para poder todo mundo conhecer a história e tal. Mas hoje em dia, eu estou aqui no meu quarto, né? Você aí na sua sala, ou quarto também, né? Acho que é um quarto. É cozinha, na Ah, é verdade. cozinha. Aí você está aí na sua cozinha e de repente a gente está falando aqui para milhares de pessoas no mundo inteiro. Então, como você diz, é uma luz que se acende que nunca Nossa, existiu, né? Nunca existiu na sim. nossa história essa possibilidade. Apenas a televisão é que fazia isso, criava um programa lá e passava, e Eu aí até falei com a Jaque ontem, ela falou, você tá nervosa? Eu falei, um pouco, né, sobre, né, tá aqui falando com você. Eu falei, antigamente se alguém aparecia na televisão era um nossa. E que era assim, por exemplo, a TV de São Paulo, vai aparecer só em São Paulo. A TV, é, né, ou a TV nacional, vai aparecer no Brasil. Mas hoje a internet é mundial, né? é, Então, assim, meu Deus, você tá aparecendo pro mundo. Quero aproveitar aqui e É. dar um alô para nossos irmãos que estão aí em Portugal, estão na Itália, nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Inglaterra, e em tantos outros países que eu tenho certeza que estão nos assistindo agora. Nos Países Baixos, no Japão, tem gente assistindo a gente. Olha só. Então, eu vejo pelas estatísticas do canal, né, que mostra em que países, os principais, assim, né, a gente está sendo assistido. A última vez que eu olhei, né, e faz tempo, era mais de 12 países onde a gente era assistido. Esses países espalhados por todos os continentes, desde o Japão, desde a Austrália, inclusive Nossa. Austrália, Europa, né, África, tem muitos irmãos lá na África nos assistindo. Principalmente porque tem brasileiro espalhado pelo mundo todo, Isso é português também. espalhado pelo mundo todo, moçambicano, angolano. Então, esse povo que fala português e nos assiste, entende, né? Então, gente falando português em todos os continentes. Então, Mas eles também tem a assistem. legenda em inglês, né, no YouTube, né? No YouTube você pode selecionar uma legenda em inglês, tradução É, simultânea, aham, já automático. Embora tenha é, muito erro, né? Contém muito erro assim de palavras que ele entende errado. Eu aham. até tentei colocar legenda no nosso canal em 4 idiomas, mas eu passei acho que umas 2 semanas fazendo trabalho com legendas, legendando. Mas acontece que o trabalho era tão intenso, eu tinha que parar tudo na minha vida para fazer isso. Aí tive que chamar outras pessoas para ajudar. Essas outras pessoas não davam conta, porque legendar é uma coisa muito trabalhosa. Nossa, Então eu desisti. Deixei mesmo a legenda do YouTube automática, inclusive essas pessoas que estão nos assistindo, acho que a maioria já sabe que existe, né? Nas acho configurações que aí do sim. YouTube, legenda automática em português e inglês e também tradução instantânea em várias línguas. Agora, o problema é que ele entende errado, né? Por exemplo, há pouco, quando eu estava fazendo minha legenda, eu fiz uma legenda automática para depois corrigir. E na legenda automática, a pessoa estava me contando uma história e dizia assim: eu tomei passei por um processo de um ritual xamânico, né? E tomei lá uma mistura de raízes e fiquei em transe 3 dias. Aí Eita. ele traduziu assim: eu tomei aquela mistura xamânica e fiquei sem transar 3 dias. Eu imaginei que era isso, eu falei, eita. Fiquei sem transar 3 dias. Eu digo, nossa, como aguentou, né? Quanto tempo sem transar. Ah, meu Deus. Aí
Dá muito trabalho, sabe? Deixa eu fazer, então, aqui algumas perguntas, poucas em relação ao que eu poderia fazer, né? Mas, primeiro, aquele seu relato inicial do nascimento. Você disse que era uma criança. E é engraçado, porque espírito não tem idade, né? Espírito, É, ele tem, assim, formas que ele se apresenta. Aí eu fiquei pensando, aqui a gente nasce criança e vai ficando adulto e fica velho e parte para o outro lado. Será que lá é o contrário? A gente se até torna onde eu criança, sei. a gente se torna Até onde criança eu para depois sei, nascer? É? sim. Até tem alguns relatos espíritas de pessoas que entraram no processo, né, para reencarnação, na preparação para a reencarnação. Então, eles entram num processo regressivo. Eles vão voltando, e quando eles estão perto de nascer, aí eles já são bem pequenininhos. O espírito, embora consciente, né, tenha consciência como um adulto quase, mas o espírito fica pequenininho mesmo. Aí eu acho que tem lógica isso, tem muita lógica. Por quê? Quando a gente está aqui, que a gente fica velho, idoso, e o corpo começa a se deteriorar, a gente passa a desejar, né, sair daquele corpo e se libertar e voltar para o mundo espiritual. De certa forma, a gente se desapega daqui, né, porque o corpo e o processo de envelhecimento nos ajuda. As É, perdas, né, que a gente, muitas perdas, né, quando a pessoa é sim, muito jovem, não, digamos, um atleta, um jovem que morre em plena exuberância da juventude, ele não se prepara para isso. sim, Mas quando cumpre todo o que é esperado, né, a maturidade, depois a velhice, depois a decadência mesmo do corpo físico, a pessoa está pronto para ir para o outro lado. Eu acho que acontece o mesmo do outro lado, quer dizer, você tem um espírito pleno e lá você certamente entra num ritmo de diminuição daquela sim. exuberância que você tem para poder caber depois num corpo físico, né? Até onde eu sei é exatamente assim. E interessante que a maior facilidade que a gente tem de contato com o mundo espiritual normalmente é quando criança e quando idoso, né? Porque É, é a hora que você está chegando aqui e a hora que você está ou saindo, partindo. porque a proximidade, né, com o mundo É, espiritual tem é toda a ali essa lógica isso. universidade. É, Todo mundo tem a oportunidade de conviver com idosos, né? Inclusive assim na iminência da morte e sabe que eles ficam vendo espíritos, ficam vendo pessoas que já a minha morreram. mãe tá aqui, não sei É, quem, né, que já faleceu, e uhum, vê mesmo, né, porque já é. tá meia fase aí. Faz a transição, assim como o pessoa que está para encarnar muitas vezes tem contatos com o mundo físico para até para escolher o pai, a mãe, né? Eu já vi Ah, relatos que a sim. pessoa escolhe na família onde quer nascer, né? Normalmente, assim, ordinariamente é assim, né? Mas aí Uhum. existem processos kármicos também, É, ou encarnações compulsórias, né? Que é, aí é outra situação, que aí não dá uhum, muito para escolher, né? é. Mas, é igual eu e a Jaque, a gente teve processo, uma amiga nossa teve neném agora, essa semana, Uhum. e a gente teve a oportunidade de ver ela. Eu vi ela no começo da gestação e já que viu ela no final, em meditações. E minha mãe também viu ela. Hum, Aí ela se apresentou como tendo 3 anos, hum, mas correndo, falando, brincando, sim. entendeu? Assim, e tudo. E aí até 2 dias antes da nossa amiga entrar em trabalho de parto, a gente teve uma experiência com ela falando que já estava na hora já. Uhum. E realmente ela estava prevista para o dia 8, que foi ontem, né? Ah, ela Uhum. nasceu faz quase 2 semanas já. Aí ela É. nasceu bem antes e a gente viu ela falando, tia, já tô indo, já tô indo. E aí, quando a gente encarna, né, aí a gente assume aquele corpinho limitado. Achei interessante, até um rapaz no seu canal falou sobre isso. Que Uhum. quando a gente nasce limitado, porque se a gente falasse tudo que a gente
Então, vê e vive, né, nessa é, parte, ia estragar a brincadeira aqui. ia estragar a brincadeira, é verdade. E os velhinhos, quando estão perto de fazer a passagem, que começa a contar, eu vi aqui minha mãe me visitou, meu pai, aí a gente, coitado, já está delirando, né? Já está tendo É, delírios, quer dizer, a gente pensa sempre que não acredita, né? A gente não, eu digo assim, a sociedade de modo geral, mas acho que acredita isso está mesmo. mudando, viu? Eu acho que É, principalmente canais como os seus, assim, é. está colaborando para essa mudança de consciência, né? Para essa. Uhum. É igual eu falo, eu não tenho muito assunto, Paulo. Meu assunto é só espiritualidade. Eu não sei muito falar sobre outra coisa, entendeu? Você não Mas falaria sobre aí moda, futebol? eu não sei, porque realmente não tem interesse, eu não tenho, sabe? Então, até a minha rede de amizade é bem limitada, porque eu só sei falar disso. Hum. Mais uma vez eu estava na casa da minha sogra e tinha uns parentes delas lá, né? Bastante gente, e aí me dá a oportunidade, eu falo, né? Transição planetária, lá. E aí todo mundo meio católico, assim, aqueles católicos que não é muito católico, mas diz que é católico, enfim. Hum. Mas aí olhando meio torto, e aí eu falei uma coisa que eu falo muito, que assim, nada do que eu contei né, lá e nada do que eu contei aqui é para tentar convencer ninguém de nada, sabe? O intuito não é esse. Uhum. O intuito é um dia a pessoa vai vivenciar alguma coisa, em algum aspecto, que a mente vai buscar, tipo, nossa, eu acho que eu já ouvi uma coisa nesse sentido em algum lugar. Eu não sei Uhum. quem, não sei aonde, mas eu já ouvi algo. Então, sabe, talvez facilite o processo da pessoa. Não é uma coisa Não, totalmente desconhecida, entendeu? inclusive não só aqui no plano físico, como quando a gente faz a passagem, né? Tanto Sim, que sim. no Egito tinha aquele livro dos mortos, né? Que ensinava a pessoa depois de morrer como é que faz para chegar onde tem que chegar, o caminho da É, alma e tal, né? Para não se perder. sim. Também tem o livro tibetano dos mortos que ensina a mesma coisa, né? Agora começou a furadeira ali. O livro tibetano dos mortos, ele ensina o morto a agir lá do outro lado para não se perder, para poder saber para onde vai, seguir a luz e tal. Então, a pessoa que ouviu falar disso, quando chega do outro lado, pelo menos ela tem Sim, um caminho, assim, uma orientação. Eu já vi relatos de pessoas que não acreditavam em nada, não seguiam religião nenhuma, não tinha nada, viveu uma EQM e lá do outro lado lembrou de uma ai, oração, de alguém que aham, falou para ela e tal, né? e eu sempre falo isso, falo, não precisa lembrar de mim, não precisa lembrar que foi aqui, mas isso fica gravado no Uhum. inconsciente, no subconsciente, e um dia, né, todos nós vamos ter um encontro espiritual, nem que seja no último momento, né, e a gente vai É, precisar se uhum. lembrar, né, igual É, elas que só têm uma formação muito católica, eles têm pavor da morte. Porque é uhum. céu ou inferno, ou purgatório onde você vai fritar e vai ficar meio passado, né? Que o inferno você tosta totalmente, no purgatório você fica meia fase ali, mas você queima também. Então, se você acha que só tem essas opções para você e você sabe que você não foi um santo total, você vai ficar apavorado. E aí você vê a morte se aproximando, os anos passando. Tem gente que pega gripe, Paulo, eles ficam desesperados, ainda mais nessa pandemia e tudo. Né? E aí, às vezes, a pessoa ouvir, pode dizer que não acredita em nada, mas numa hora vai ajudar ela a saber que, né, que a vida continua, né? A exato. vida continua. Outra pergunta que eu queria fazer. Você disse que lembra do momento exato que você nasceu, na primeira visão que você teve daquele ambiente. É muito estranho isso, né? Que consciência você tinha nesse momento? Era uma consciência que ainda lembrava de onde você vinha e o que veio fazer aqui? Ou, ou era tudo novo para você? Não, não era novo. Assim, eu lembrava, como que eu vou explicar? Eu sabia que eu já tinha vivido aquilo, que eu já tinha passado por aquilo, sabe? Então eu sabia onde eu estava, eu sabia o que ia acontecer. Eu sabia E que era um essa, hospital.
essa lembrança, ela permaneceu, digamos, todas as idades você lembra? Ou houve Sim, dali uma quebra e você foi lembrar de novo depois de 2 anos, 3 não. anos? Você Desde que eu lembra de toda essa... comecei a falar, eu conto, e até hoje é como se eu tivesse vivido isso ontem. É muito vívida a imagem, assim, embora não foi nada, né? Mas e a impressão que eu tive, tipo, né? Tipo assim, consegui, né? Nasci. É isso, sabe? Eu tinha esse pensamento quase adulto, assim, de, tipo, eu tô num hospital, eu acabei de nascer, deu tudo certo, ok, é isso. E isso influenciou na sua infância, digamos? Você foi uma criança diferente por causa disso? Não só por causa disso, né? Mas eu era bem diferente, assim, né? A gente já a nossa família tinha um contato muito com o espiritual, né? Mas eu via muito, eu tinha o dito amigo imaginário, e eu sempre fui uma criança muito empática. Então, muitas vezes a gente passava por alguém em situação de rua, quando minha mãe via, eu tava lá conversando com o mendigo. Minha mãe, ela, não, mãe, me dá R$ 2 aqui que ele tá precisando, não sei o quê, entendeu? Eu sempre fui assim, muito, de me tocar com a situação do outro. Aí minha mãe conta que eu nasci, depois de 1 ano e 5 meses, meu irmão nasceu. Então, quando eu tinha 4 anos, e ele tinha quase 3, eu tirava a roupinha dele e levava ele pro banheiro para tomar banho. Porque a minha mãe Cuidado falava, dele. tá na hora do seu irmão tomar banho, mas ela não mandava. Mas eu percebia a necessidade que eu podia fazer, eu ia, ajudava, trocar a fralda da minha irmã. Então, assim, e era muito ingênua em relação à maldade, assim, sabe? Eu era muito. Não, Deve ter ficado não, muito chocada descobrindo certas coisas. muito, mas nossa, muito. E até depois, eu nunca consegui perder isso totalmente, sabe? Essa fé na humanidade, vamos dizer assim. Até hoje, muita coisa me choca ainda. Eu falo pra Jaque, eu tenho que aprender a deixar de ser ingênua ainda. Porque você ser bom é uma coisa, você ser bobo é outra, né? Eu preciso ainda me desenvolver ainda nisso. E tem muita gente que confunde, né, a bondade assim, a bobagem, ser bobo, né? Você não é boba, né? Você... Não, eu busco, eu sou uma adulta responsável. A gente quer, né, ser bom e tudo, mas saber primeiro os nossos limites, né? Mas sempre fui diferente, assim. Eu gostava muito de planta, Paulo. Eu, com 6 anos de idade, eu tinha um jardinzinho. E eu pedia planta para as veinhas. Onde eu via planta, eu queria. Eu amo planta. Tenho uma ligação muito forte com elas. Mais do que com animais. Nossa, sempre tive jardim e altar. Altarzinho do lado da minha cama. Toda a vida tive. Toda a vida. E quando eu tive contato com a ideia de anjo da guarda, Paulo, eu tinha uns 5, 6 anos, eu tive contato com essa ideia. Eu dormia numa caminha de solteiro, acho que eu tinha mais, acho que eu tinha 6, 7 anos. Minha mãe uma noite foi me dar boa noite, eu tava no canto da cama e no canto do travesseiro, e tinha deixado a maior parte do travesseiro e da cama vazio. Aí minha mãe, mas pra que é isso, menina? O que você tá fazendo? Eu falei, não, meu anjo da guarda vai ficar a noite inteira de pé, aí, me guardando? Não, ele vai deitar aqui comigo, cabe os dois aqui. E às vezes eu acordava chorando. Minha mãe, o que foi? Eu falava, eu virei, eu amassei o meu anjinho. Acho que ele passou a noite em pé, eu falava. Ai. Olha, me diz uma coisa. Você disse que durante muito tempo você sentiu saudade, né? De alguma coisa que você não sabia o que era. Mas hoje você não sente mais saudade. Mas por Não. quê? Como passou essa saudade? Pelo contato, eu acho. Porque hoje a gente tem uma equipe espiritual aqui que a gente tem contato, sabe? E as minhas experiências de meditação, que são muitas, né? Eu consigo ter contato, ter acesso a eles, sabe? De uma forma que aos poucos foi suprindo essa minha falta.
E hoje eu consigo dizer, não, eu quero continuar aqui, eu quero. Não é aquela saudade que fala, não, se eu tiver a oportunidade, eu vou, Eu saio daqui, né? quero nem saber, entendeu? Era Uhum. assim, uma coisa que, uma ânsia de ir embora daqui. Sim, E sim. hoje eu quero ir. Mas é igual um dia eu falei pra Jaque, eu falei, Jaque, olha, se eu for mesmo quem eu acho que eu sou, e eu soubesse que em algum lugar da galáxia tem um planeta onde existe esse grau de sofrimento e eu sou capaz de ajudar, eu não ia ficar em paz lá naquele planeta feliz. Uhum. Eu não ia conseguir, eu ia ter que estar lá. E para mim foi isso que aconteceu, sabe? Então a saudade deu lugar à gratidão de poder ter vindo É. Que colaborar, né? como uma pessoa que vai cumprir uma missão, né? Numa cidade longe, num país distante, tem Uma outra saudade da sua cultura, casa, mas né? está feliz por ter tido aquela oportunidade Sim, de ir para lá, né? E sabe que um dia vai voltar, né? sim. É, É porque antes a sensação era meio de abandono, sabe? sim. Não sabia por que estava aqui, né? É tipo, meu Deus, eu não sou daqui. Eu tinha, se eu não sou daqui, o que eu tô fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E aí agora eu entendendo melhor, então vem a gratidão, né? Nossa, que bom Uhum. que eu tô aqui, que vale a pena, né? E aí Eu você faço quer valer a pena. permanecer aqui até terminar sua Sim, missão. a gente porque tudo que eu passei até agora, Paulo, já pensou se É, eu não fizer valer a pena? Nossa é, Senhora, eu tenho que valer a pena. Eu é. vou dar o meu melhor, E você é né? tão nova aí, já está aí dando o seu melhor, né? Doando. Porque uma pessoa na sua idade, muitas vezes, ainda está querendo do mundo extrair, né? Satisfação, conquistas. Mas você já está aí doando. Então, Eu acho que então faz muito sentido ser uma missão, sabe, Paulo? Porque isso me rege desde sempre, sabe? uhum. Hoje eu com 36 anos, assim, eu tenho a sensação que eu já vivi umas 5 vidas, sabe? Já vivi tanta coisa, mas uma coisa que eu sempre tive comigo tem uma música católica que fala: Só por ti, Jesus, quero me consumir como a vela que queima no altar. Era esse meu desejo, ser como a lua, um Sim. ponto de luz Ainda que no meio você se dessa escuridão. consuma, se Ainda que eu me consome que, eu, iluminando, né? que o meu escafandro seja a cera da vela que se É, consuma para que a luz de Cristo arda em é. mim. E assim, eu sou anônima agora que eu tô aqui, né, falando no seu programa, mas assim, a gente vive essa vida e não tem, sabe, assim, vamos dizer, não é uma coisa para aparecer, não é de jeito nenhum, sabe? É a saber a cada dia que eu fiz a minha parte e que a luz está vindo, está aumentando, eu não preciso mostrar para ninguém, né? E eu falo para Jesus, eu falo, Jesus, eu não preciso, naquele dia, ninguém precisa vir me agradecer. A luz que eu vou ver nos corações e eu saber que eu fiz parte, não tem, sabe, o que é maior que isso? Que prêmio, que coisa, não tem. Essa É. é Tem a maior. uma música também católica que eu aprendi quando eu era católico também, que é a Barca, né? E a Barca, ela diz assim, tem uma frase que diz: meu cansaço que a outros descanse. Isso aí nos dá muita força, né? De mesmo É, cansado a gente. Eu às sim, vezes preciso disso, sabe? Às vezes eu chego assim numa noite cansado e tenho uma entrevista para fazer. não, Aí eu penso, poxa, eu cansado, bem que era, pudesse ficar dormindo. Mas aí aquela energia vem, não, o seu cansaço, né? Poderá ajudar outros a descansar e tal. Você precisa levantar e venha. E teve uma noite dessa aí que eu pensei que eu ia desistir, não só pelo cansaço, mas pelas pressões que eu estava sentindo naquele dia, sabe? uhum, Pressões enormes e assim do dia a dia mesmo, dos problemas da vida. E eu tinha uma coisa importante para fazer à noite, mas eu quase desisto, mas por não ter desistido foi uma coisa que eu fiquei muito feliz e acho que vou colher muitos frutos. Parece que quanto maior o desafio, né, maior a recompensa.
Com certeza, É, com certeza. E você pode ter certeza que você não está sozinho, né? Tem uma é, equipe espiritual, a gente não precisa aparecer, às vezes nem fala com você, mas tá aí é, porque é um trabalho luminoso e a gente ainda está num caminho de iluminação, uhum, então tem muito ataque, tem muito é, processo complicado, né? é, Mas pode ter certeza que você tem todo o apoio e proteção que você precisa. uhum. Eu sei, eu acredito nisso. Me diga uma coisa, você diz que convive, consulta seus guias atuais, né, atualmente, apesar de não seguir religião, mas tem os seus guias e você tem contato direto com eles. Como é que acontece esse contato? É pela intuição, ideias que vêm na sua mente? É você que incorpora e, como você disse, você escuta mesmo o que você fala? Ou é uma voz que fala com você internamente? É uma visão? De que forma você entra em contato com esses guias e obtém as respostas que precisa? Então, Paulo, tem três formas, né? A forma que vamos dizer que eu menos uso é as cartas, né? Que Hum, dá uma orientação, mas é a que eu menos uso. E tem a intuição, né? Processos fortes, assim, de meditação. Mas a Jaque passou por um processo de preparação e ela incorpora, né? Ela recebe. hum. Então, eu E acho ela. ótimo, ela que recebe os guias, Ah, tá. que Uhum. vão orientar, que vão dar as diretrizes. Eu acho ótimo porque, assim, ela é o contrário de mim. Eu sou uma pessoa totalmente voltada para o espiritual, para o subjetivo, entendeu? Ela é totalmente voltada para o físico, para o racional. Então, assim, foi um trabalho para ela realmente entender o processo da incorporação, aceitar, vivenciar Uhum. isso. Então, eu vejo, assim, de todos os médiuns que eu tive contato, eu não tenho medo de dizer que eu sinto a incorporação nela uma das mais puras, assim, sabe? Que eu Uhum. já vi. Por ela não se deixar levar, sabe? Por emoções, por Hum, achismos. Ela é sei muito como é. criteriosa, ela é muito, entendeu? Se ela Uhum. tem dúvida, ela já não É, fala. Não... Então, assim, dá mais é segurança, né? claro. É um instrumento mais limpo, puro, assim, em termos Sim, de emoção, de mistura de sentimentos, né? De sim. repente você poderia imaginar, não, ela criou isso porque É, é muito emotiva, mas se não é o fosse outra caso. pessoa, eu poderia pensar, mas conhecendo ela, como eu conheço, eu sinto segurança, porque eu sei Uhum. que ela é muito assim, sabe? Porque antes dela começar, eu que recebia. E Uhum. ela me ajudava, ela era Cambone, né? Que fala. E depois que ela teve o processo, que ela passou por um processo, a incorporação, ela falou, olha, Jenny, eu nunca duvidei de você, mas eu vou te confessar uma coisa. Eu tinha dúvida. Porque como assim? Como assim? Eu tô vendo você, mas não é você. Ela falava, eu ficava, mas como assim? Ela falou, aí depois que eu vivi, eu falei, ela falou, hoje eu sei. Eu não sei explicar pra ninguém como que é, ela falou, mas hoje eu Mas ela sei, hoje experimenta, eu né? acredito. Hoje ela acredita e ela vive, né? Então, Uhum. Deixa eu ver aqui. Se você viveu aquela experiência no convento, né, durante 5 anos, né, porque foram 4 anos num, um ano no outro, por que você desistiu da vida religiosa? olha, Paula, eu falo igual as minhas vivências em centros espíritas. Eu não desisti. Acho que não era pra mim, assim, sabe? Não era pra ser. Porque, graças a Deus, eu posso dizer que dentro do meu nível de consciência, em cada tempo, eu dei o meu melhor, né? Hum, Mas o que me atrapalhou muito, tanto no primeiro quanto no segundo, foi já o afloramento da mediunidade, sem possibilidade de entender o que estava acontecendo comigo. Então, o primeiro instituto que eu trabalhava, a gente trabalhava com pessoas em condição de rua, acolhíamos dentro de casa, convivíamos com eles, então você pode imaginar o trânsito espiritual que tinha, né, imagino. nesses lugares. E eu toda desequilibrada, eu tinha processos terríveis físicos, né, de náusea, desmaio, e
sempre pálida, e ninguém sabia, ia pro médico e voltava. Então não tinha nem como eu ir pro noviciado desse jeito. Sim. E Sofrendo a interferência das energias, né? sim. E o segundo foi mais ou menos a mesma coisa, embora fosse clausura, né? Que era o que eu queria. Eu implorava para Jesus de madrugada, ia na capela, implorava, me deixa ficar, mas eu me senti tirada de lá. Eu não pedi para sair, assim, e não fui mandada embora. Foi uma coisa meio, eu fui tirada mesmo, assim, sabe? Então eu acho que era só para eu viver a experiência, mas não era para ser. Sua missão era outra, né? Sim, Mas independente de instituição, né? sim. Mas a pergunta é sobre aquele período, né, que você passou naquele plano onde você fazia um trabalho de corrigir ou repreender espíritos que estavam interferindo no livre-arbítrio dos encarnados. Mas dos encarnados aqui da Terra ou dos encarnados daquele outro plano? Então, a gente era responsável, pelo que eu entendi, a gente era responsável por aquela cidade, aqui no Aquelas, plano, aqui na Terra. aqui na Terra. Então parece que cada cidade tinha um posto, né, daquele, em toda a Terra tinha. E em outros planetas tinha também, nos outros planetas do sistema solar. E Quer aí, dizer que é como se você estivesse trabalhando no plano espiritual a serviço do plano físico. se Você estivesse na estava linha ali zelando, intermediária, né, zelando pela pela que, fronteira que as pessoas do plano físico tivessem seu livre-arbítrio respeitado e não sofressem interferência. Quer Sim. dizer que quando você chegava para tratar de um caso que, digamos, tinha naquela pessoa um espírito manipulando ela, essa pessoa tinha consciência da sua chegada, do seu trabalho com a sua equipe, ou essa pessoa que estava sendo obsediada, ela não percebia nada? Então, hoje eu até fiquei pensando para falar com você sobre isso, que eu não me lembro como era feito o socorro com a pessoa. Porque a gente seguia com o espírito, né? Eu não sei se já tinha uma ambulância ou alguém para acudir o encarnado, mas eu acho que sim, devia ter. Mas a gente. Nossa, esqueci. Desculpa, esqueci a sua pergunta. Não, eu digo assim, a pessoa que estava sendo atendida, encarnada, Ah, sim. ela percebia a chegada dessa equipe Não. de Pelo menos socorristas? os dois que eu pude trazer à memória, eles estavam totalmente fora, Alheios. assim. Eles não tinham condições. Nem, tipo assim, se a gente chegasse para falar com eles, eles Perceberiam vocês. não. É como se eles estivessem possessos mesmo, sabe? Assim, se Sim. debatendo e gritando, e aí as pessoas viam e chamavam a polícia, assim, né? Que já sabiam o que estava se passando. Essa polícia, no caso, era você. Sim, nós duas, né? E essas pessoas que chamavam a polícia também não eram do plano físico, certamente. Era pessoas do plano físico que viam, ou que tinham conhecimento, em tal lugar tem uma pessoa assim, nananã. Aí chama a polícia, né? Alguém, como se fosse ambulância, até alguém passando mal em tal lugar, chama a ambulância. Então essa polícia também era encarnada, né? Eram pessoas encarnadas naquele mundo. Nós Sim. éramos encarnados. Tá. Apenas tinha uma tecnologia Sim, que permitia trabalhar com os espíritos. a gente podia fazer essa transição e materializar eles no plano físico. Porque eles estavam se manifestando na pessoa, mas no mundo espiritual, né? E a gente trazia eles para o mundo físico, materializado, para autuar eles, e aí eles eram encaminhados. Porque você disse que teve né, aquele ser que saiu do rapaz, não sei se era um rapaz, que era branco, né? Era igual papel. Ele Era não igual tinha, parece que ele não tinha sangue, sabe? Aquelas, tipo fantasma mesmo, assim. Aí ele passou a acompanhar vocês em outras missões, mas ele ia com aquela aparência de fantasma que ele tinha? Não, ele é como se o aparelho que a gente tivesse
pudesse manifestar a forma dele, mas ele mesmo, ele era um ser espiritual, ele estava na quarta dimensão. E aí, quando era, né, quando a gente autuava, ou quando eles iam atuar, a gente acionava um dispositivo que possibilitava ele se materializar ali, entendeu? Sim, É meio confuso, né? Não, é uma dinâmica que não existe aqui no planeta. Não existe, eu nunca ouvi falar disso. Pois é, o que a gente imagina, eu até pensei que fosse isso, assim, que você estava num plano espiritual, atuando com a sua equipe no plano físico, mas você não era encarnada. Não, Mas eu era você era encarnada. encarnada apenas com uma tecnologia Sim, avançada, assim como os sim. veículos, né? Eram veículos que É isso que eu voavam. falei, a tecnologia, ela se uniu com o mundo espiritual lá. Sim. Não tinha. Então, uma ajudou a outra, entendeu? Sim. Então, era tudo ciência mesmo. Não tinha esse tabu do que é espiritual e do que é científico. Era uma coisa só. É como algumas pessoas dizem, né, que no futuro a gente vai inventar uma tecnologia que vai conseguir se comunicar com o mundo espiritual como se fosse aqui no vídeo, né? Ou Sim. materializar eles através de uma tecnologia para que eles possam falar com a gente e tal. Né? Já existe um processo de captura de som por televisores, rádio. Eu já li alguma coisa sobre isso. Algumas É a pessoas. transcomunicação, né? Transcomunicação. Dizem que já está bem avançado esse processo, mas eu Sim, porque não tem conheço muitos bem. Não. anos isso. E vai chegar, né? Eu não sei se vai chegar nesse ponto, né? Porque também lá não existia os guias espirituais, os trabalhadores espiritual da luz, vamos dizer, ou eles outorgaram, vamos dizer assim, essa possibilidade diretamente aos encarnados, Pois ou é. eles estavam trabalhando junto com a gente e eu como encarnada não vi, não Pelo sei menos também. esse mundo aqui onde a gente está, essa dimensão aqui que você voltou para ela, né? A gente sabe que existe isso, né? Existem pessoas, seres mais do plano espiritual que não tem a mesma densidade nossa, que atuam dessa forma, né? Você pode Sim, chamar, eles sim, vêm, né? Existem aqueles que invadem mesmo o corpo, ou a mente, ou a consciência do encarnado e começa a interferir no livre-arbítrio dele. Realmente isso existe, né? sim, E existem os que existe autoridade, inclusive dos encarnados, de expulsar esses espíritos, mas através da palavra, através. Jesus ensinava que através da oração e do jejum se sim. conseguiria muita coisa, né? De Uhum. purificar as pessoas de doenças, de espíritos ruins, né? Então, isso existe aqui. Agora a gente não vê, pouca gente tem consciência de que isso existe, mas no plano onde você estava, a coisa era explícita e Sim. tecnológica. A memória que eu tenho é que lá era tipo coisa como se a gente falar da Idade Média. Você lembrar de um tempo em que a relação com o mundo espiritual é como é aqui. Sim, atual. Lá é como se fosse uma coisa da Idade Média. Há muito tempo eles já tinham esse entendimento, e tanto dos espíritos como dos seres de outro planeta. Essa questão do respeito ao livre-arbítrio é uma coisa que a gente vê muito nos relatos de EQM, né? Porque quando a pessoa tem que voltar, muitas vezes os seres lá de luz perdem um tempo enorme, como se existisse tempo lá, né? Mas digamos assim, perdem muito tempo, muita energia, convencendo a pessoa de que ela tem que voltar. E encontra um jeito, né? Quando a pessoa não se convence, ele mostra uma cena, né? Olha aqui, se você não voltar, vai acontecer isso e isso. A pessoa vê e diz, então, nesse caso eu vou voltar. Aí aceita. Sei de casos também que a pessoa não é convencida de jeito nenhum e volta na marra, né? Isso. Eu acho que cada caso é um caso, eu acho. É como é o caso da encarnação compulsória, né? Encarnação compulsória.
E não é escolha do espírito, nada. É a própria equipe dele que fala, não, você vai encarnar e é Tem que isso ser, aí. né? Mas é porque é o melhor, no fundo é o melhor para ele, mas ele não está em condição de escolher, né? Então... Quando não está em condição de escolher, aí o livre-arbítrio não é respeitado. Agora, a gente vê que existe uma tendência sempre a se respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Em via de regra, vamos dizer, é isso. Né? E isso serve para a gente também, né? A gente que vive aqui no mundo, como principalmente para pais, né? Pais e mães que vão orientar seus filhos, muitas vezes não respeitam o livre-arbítrio da pessoa, né? E prejudica muito, né? Eu conheço, por exemplo, casos de a pessoa dizer, não, o filho queria ser professor, né? Mas aí o pai diz, mas professor, você vai passar fome, professor no Brasil não ganha dinheiro, você devia fazer engenharia, advocacia, que dá dinheiro, né? Aí a pessoa, muitos dizem assim, eu fiz o curso para entregar o diploma ao meu pai. Eu vi vários casos assim já, né? Infelizmente. Você não é engenheiro? Por que você está trabalhando com propaganda? Não, porque o que eu gosto é propaganda. Agora eu fiz engenharia para dar o diploma ao meu pai, porque ele exigiu que eu fizesse isso, né? Ele me obrigou a fazer. Eu dei o diploma a ele, mas eu gosto é outra coisa. Então, é uma lição para nós, para a gente se preocupar um pouco mais em respeitar o livre-arbítrio das pessoas, né? Para que elas possam se tornar o que ela realmente veio ser, e não o que você gostaria que ela fosse, né? Fazer uma projeção de uma idealização do que você acha que deveria ser, né? Já que é meu filho... Isso você falando tem muito a ver também com, às vezes, com a religião, né? Porque você nasce e cresce numa religião que te fala que para você falar com Deus tem que ser assim, assim, assim. Igual aconteceu uma coisa, acho que minha mãe nem vai gostar que eu vou contar, mãe, desculpa. Eu te amo mesmo assim. Eu me lembro que uma vez, acho que eu tinha uns 9 anos, a minha mãe me pegou em posição de meditação. Nossa! Ela não gostou, sabe? Assim, eu acho que primeiro eu vi que ela se assustou. E depois ela deu o melhor dela, que foi me orientar. Tipo, isso não é de Deus, isso não é uma coisa que dentro do que a gente conhece não é uma coisa boa, né? A gente fala com Deus de joelho, né? Não é assim. Então, aí eu nunca mais, assim... Só hoje, né? Hoje é um livro. Agora você já superou essa fase. Mas às vezes os pais sempre querem fazer o melhor, né? Mas às vezes é complicado. Você disse que muitas vezes naquele trabalho lá do outro lado você encontrava seres até espirituais ou seres extraterrenos que também desrespeitavam o livre-arbítrio. Como eram esses seres? Qual era a diferença entre os espirituais e os extraterrenos? Não, todos eles estavam na mesma faixa vibratória. E todos eles, vamos dizer, estavam na 4ª dimensão. Só que, por exemplo, igual aquele que era uma legião, né, que se materializou, ele não tinha forma nenhuma, ele era um enxame de mosca. Então, como que eu vou dizer se esse ser era do planeta Terra, ou era de Júpiter, ou era de... E ele nem se... Entendeu? Então, tinha muitos casos que eles nem se denominava de que planeta que eles eram, mas como a gente era uma união de planetas, né, como uma confederação de planetas, então a gente tinha acesso às informações, né, que acontecia de vir, de ir de um planeta para o outro. Você até falou que Vênus era a sede, né, era a base desse trabalho de vocês, né, e vocês tinham naves que levavam até lá e tal. Você acha que existe a possibilidade desses avistamentos de naves e tal? Tem alguma coisa a ver com isso? Tem alguma coisa a ver com o quê? Com esse trabalho? A existência de seres em outra dimensão que eventualmente vêm aqui nas suas naves e depois voltam para suas bases. Avistamentos de luzes no céu, como fossem veículos. Você acha que tem alguma coisa a ver com isso? Não, eu não acho. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta. Eu não tenho dúvida nenhuma. Tanto que a gente já teve experiências aqui com os seres de outros planetas.
que se apresentaram mesmo, meu nome é esse, entendeu? E eu sou de tal lugar e vocês fazem parte da nossa equipe, ou nós fazemos parte da sua equipe. Então, não tem nem... O trabalho aqui no nosso espaço não é só com seres do planeta Terra. Sim. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Então, digamos, quando a gente pega um telescópio e vai ver lá Saturno, Vênus, ou então uma sonda espacial que vai até lá e filma a Lua de Saturno, né, de perto, vê que tem um oceano ali e tal. Você acha que a gente está... Eu tenho a impressão que a gente está vendo apenas a dimensão física. Talvez ali existam consciências, seres que não são captados pela tecnologia que a gente leva, né? Digamos, em Marte, que só tem terra e pedra e vento, mas não tem uma planta, não tem um animal, não tem um ser vivo. Vivo como a gente conhece, né? Como a gente interpreta como vivo. À medida que a ciência avançar e se encontrar com a espiritualidade, que é a quarta dimensão, descobertas vão vir em uma torrente de descobertas, entendeu? Porque a maioria dos planetas aqui do sistema solar, eles estão na quinta dimensão e além. Nem na quarta dimensão, a maioria deles não tem. Entendeu? Mas à medida que a gente for subindo também, que nós estamos subindo a frequência, vai ser cada vez mais comum avistamentos cada vez mais de perto, imagens cada vez mais nítidas, até realmente descerem, falar, oi, vizinhos, e aí... É a mesma coisa que um exame, né, de laboratório, digamos, uma ressonância magnética que você passa aquele scanner pela pessoa e pega todos os órgãos internos dela, visualiza tudo, mas não vê o lado espiritual, né, que existe, né, a dimensão espiritual, a consciência dela não aparece em canto nenhum, e o que a gente tem de mais insondável e mais fantástico é a própria consciência. Isso não é captado pelos aparelhos. Ainda. Talvez seja algo semelhante, ainda, sim. né? É igual olhar para você e falar, não, você não tem coração, não tô vendo. Mas hoje já tem equipamento que eu posso ver, né? E eu acho que o mundo espiritual vai ser assim também. Falar, não tem nenhum espírito aqui, eu não tô vendo, mas a gente vai ter, né, acesso com calma a isso, porque é igual o caso da estátua também. Se acontece de uma hora para outra, a gente cai das pernas, como dizia minha avó, né? Então, eu acredito que canais como o seu, relatos que acontecem, tudo é para preparação, para ir preparando a gente, sabe? Para a gente estar mais acostumado com a ideia, porque senão vai ser um susto muito grande. Mas isso vai acontecer. Eu acho que ainda nessa minha encarnação, eu ainda vou ver alguma coisa disso acontecer. Eu acho. É provável, Eu já não digo o mesmo, né? Porque... Quem sabe? Quem sabe, mas a perspectiva minha é de, sei lá, né? Viver 80 e poucos anos, mais uns 20 anos, 20 e poucos anos, eu tô indo embora. Mas você ainda vai ficar aqui mais uns 60 aí, não tem muita 60. Lógica, né? É uma coisa que não sei como é que tá seu tempo aí para eu contar. Não, fica à vontade. Falar disso, de que eu tenho mais tempo que você, né? A gente passou por uma situação bem trágica e faleceu a irmã mais nova da Jaque, de acidente. Ela tinha minha idade. Isso? Fazem 2 anos. E ela tinha minha idade. E a Jaque é a mais velha, ela é a mais nova. E foi uma tragédia, assim, sabe? Aconteceu umas 7 horas da noite e nós fomos para lá, uma cidade perto de Bauru, uma cidadezinha. E aí eu fui dirigindo e foi a Jaque e o irmão dela, né? Mas eles não estavam em condição de dirigir. Aí eu dirigi e aí aconteceu que chegando lá, eu estacionei de um lado da rua que não podia. Aí nós descemos, fomos lá e depois alguém foi me chamar para falar que eu teria que mudar o carro de lugar, né? E aí eu fui
de noite, assim, fui, mudei o carro de lugar, e quando eu estacionei no lugar certo, eu senti uma presença. Eu olhei para trás e eu vi ela. Viu ela? Eu vi ela. A irmã dela. E ela não tinha machucado, ela sofreu um acidente, bateu de frente com outro carro. O outro carro perdeu o controle, invadiu a pista dela e bateu de frente. Então, assim, ela se machucou um pouco. Sim. Mas eu vi ela não tinha machucado. Só tinha, o rosto estava muito molhado, como se ela tivesse chorado muito. E ela estava aparentemente bem abalada ainda, assim, sabe? E aí ela só falou assim, Jenny, fala pra minha mãe que eu tô bem. E naquela hora, sabe, minha cabeça fez assim. Eu falei, ai, eu não vou falar isso, meu Deus do céu, né? E pensando um monte de coisa pra perguntar pra ela, e ela fez assim, ela falou, só fala pra minha mãe que eu tô bem, por favor. E sumiu. Sim. E aí a gente ficou uns dias lá, e a família veio, né? Aí teve o enterro, tudo aquilo, nanã, aí depois todo mundo foi embora, ficou só eu e a Jaque. E a gente sentada um dia lá fora, aí ela falou, a mãe dela falou, eu só queria saber se ela tá bem. Nossa, na hora, eu falei, ai, aí eu já comecei, eu falei, ai, Ju, me desculpa, eu não ia te falar isso, mas eu vi ela. Aí todo mundo já começou a chorar, sabe? E aí eu falei, ela só pediu para falar para você, e ela era casada, ela tinha marido, ela não falou nada do marido, só falou da mãe. Sim, sim. Ela pediu só para eu te falar que ela tá bem. Daí ela começou a chorar, gente, também. Mas é uma experiência forte, né? Que a gente. Difícil. É, Pois é. mas A gente. depois, no final de tudo, a gente fica agradecido por poder ser um canal, assim, né? Um alívio para uma mãe, né? Com Uma certeza. situação dessa. Uhum. Mas é isso. Ai. Bem, deixa eu ver. Enquanto eu vejo aqui, você se recupera aí. É. Nessa sua temporada, lá no outro, na outra, digamos, nem sei se era outra dimensão, né? Outra Ou era realidade, eu acho. outra realidade, Porque você disse que você dormia, acordava, morava, ia no banheiro, Sim, comia. tudo, Tudo era normal, tudo. de uma vida material mesmo, né? Eu lembro assim que na casa mesmo era um apartamento também. Não tinha muita coisa assim de diferente, não. Na verdade era mais simples, sabe? Era só o básico mesmo. Sim, Tinha sim. Sem luxo, né? mais é bem tranquilo assim. Certo. Bem, você disse que tem umas lembranças de vida passada, inclusive na Lemúria, né? Sim, Como é que você teve essas lembranças? Foi através de meditação? Durante sim. meditações? Durante meditações tenho lembranças. Essa na Lemúria é a mais forte, embora seja a mais antiga que eu tenho. Na verdade, eu acho, Paulo, que não existe vida passada, é tudo vida paralela, eu acho. Uhum. Eu penso, sabe? Mas eu era uma sacerdotisa do templo da chama violeta da transmutação. E existia um templo, não, existiam 7 templos dos 7 raios de Deus. O raio verde da cura, o raio rosa do amor incondicional, cada 7 raios. E eu era sacerdotisa do templo da chama violeta, do raio violeta, da transmutação. E eu me lembro de como era lá, eu me lembro do templo. Ele era de pedra, uma pedra branca, assim. E ele era meio, tinha escadaria, tinha uns pilares bem grandes. E no centro do templo era céu aberto e tinha um cristal era um cristal violeta. Ele era do tamanho de um prédio de uns 4 andares, aquele cristal, no centro do templo.
E daquele cristal, era com a energia daquele cristal que a gente trabalhava. Que a gente trabalhava com cura, né? Transformações também de alquimia, sabe? De materiais e coisas. Tem ideia de tempo, assim, quantos anos atrás? Não. Eu não tenho, porque quando eu acesso, parece que eu ainda tô lá, entendeu? Parece que é uma vida paralela mesmo, assim. E como você identifica como Lemúria esse lugar? Eu sei aonde, vamos dizer assim, eu sei onde que eu tô. Eu sabia que era em Lemúria. Eu sabia, e eu via lá, em cima desse cristal enorme, maravilhoso, que tinha no centro desse templo, no plano astral dele, quem conseguia ver, tinha o espírito, o elemental desse cristal, porque, não sei se você sabe, tudo, vamos dizer, as pedras, as plantas, eles têm os elementais, que são os Sim. espíritos, né? Então, o elemental desse cristal gigantesco era um dragão violeta, que ele formava como se fosse o símbolo do infinito, em cima do cristal. E ele ficava, sabe, fazendo assim, aquele movimento bem suave. Ele iluminava bem em cima do cristal. E dali que saía a força que o cristal materializava. E aí tinha dia certo para trabalho, a roupa que a gente usava, o véu que a gente usava. Mas não era véu tipo de freira, era um véu tipo do tempo de Jesus, assim, sabe? E ele era de um tecido bem fininho, suave, mas não transparecia. Mas ele era bem fininho, leve, assim. Tanto o véu como era uma. Tipo como se fosse aquelas vestes do tempo de Jesus mesmo, com cinto, sabe? E a gente se vestia assim. Então, você encarnada naquele tempo, você tinha condições de ver também o mundo espiritual, porque você via esse elemental, né? Sim, lá muito mais, porque lá eu era iniciada mesmo, nos mistérios mesmo, no templo, então era desde criança, já separava, já percebia, essa criança, né, já percebia pela cor da aura dela, porque tinha as pessoas que viam a aura, então eu já encaminhava aquele espírito para o desenvolvimento, né, e nada contra a vontade, porque era intuitivo e era dentro do programa, da programação da encarnação da pessoa também. Então, essas sacerdotisas, desde crianças, elas já iam para o templo, né? Já começavam a sua iniciação, vamos dizer. Ok, Jenny. Então, como eu disse a você, né? Se eu fosse fazer todas as perguntas, a gente ia ter que reservar dias aqui para ficar conversando. O que não é impossível, porque a gente pode se encontrar de novo outros dias, né? Marcar aí Sim, com novos encontros. certeza. Mas você tem alguma Certinho. mensagem para fechar essa nossa conversa? Você quer deixar alguma mensagem sua mesmo para as pessoas? Eu acho que é isso. Acho que a gente tem que. Tem que não. A gente não tem que nada, mas seria muito bom se a gente se abrisse para novas possibilidades, sabe? De existência, de vida, de consciência, de formas de lidar com o outro, de formas de ver o mundo. Talvez sair um pouco da rigidez, sabe? E se abrir. Porque existe muito mais do que a gente conhece. Quanto mais aberto, mais a gente vai conseguir aproveitar dessa bela experiência de descoberta. E esse seu relato está contribuindo, né? Está transformando em ação essas suas palavras aí. E eu Sim, te eu fico agradeço. muito feliz mesmo. Vou sempre colocar vocês nas nossas preces. Amém. Que Deus continue iluminando muito você e seu trabalho, todos os que assistem, todos nós que viemos aqui temos essa oportunidade. Eu queria também saber se você vai deixar algum meio de contato, talvez e-mail ou alguma coisa assim que as pessoas, ou Instagram, que as pessoas possam entrar em contato com você caso queiram. Você pretende deixar? Pode ser o Instagram.
Pode ser sim. Instagram. Aí eu falo aqui, como é que é? Não, você pode enviar para mim, né, pelo WhatsApp, o link, ou o seu endereço no Instagram, porque aí eu coloco na descrição desse vídeo. Mas se quiser, fale logo aí que as pessoas já vão adiantando. Qual é teu... É Diene, igual tá escrito ali, né? Sei que é tudo minúsculo. Certo. Ponto sol. Ponto sol. S-O-L. Sol. Ah, então é bem fácil. É bem facinho, Jenny.sol. bem tranquilinho. Tá certo. Ok, Então, então. muito obrigado Eu que por essa agradeço, Deus tarde também. maravilhosa que eu passei com você. Gostei muito de lhe conhecer. Espero um Igualmente. dia a gente poder se ver pessoalmente Oh, com a e eu graça poder de lhe dar Deus. um abraço. Isso. Com a graça de Deus, vamos sim. Por enquanto, Uhum. fica a minha imensa alegria de poder ter participado e de voltar a participar também, logo em breve também. Se Deus quiser, vai. Um abraço forte para você e para todos que nos acompanharam até Obrigado. aqui. E lembranças a Jaque. A Já. Jaque. Pode Eu, deixar já, que eu mando. eu ia dizer Jaque, porque seu nome é Jenny, mas é Jaque. Ela é Jaque. Não, dela é normal, dela é Jaqueline Não. normal mesmo. O meu que tem uns frufru. Ok. Fica na paz, então. Você também, Você Paulo. Fica e com todos Deus, que estão viu? nos escutando. Amém. Obrigado. Amém. Tchau, tchau. Tchau.